Bem-vindos de novo ao meu espaço, as Tendências Chave e Chique. O meu nome é Ana Paula Rebelo, venho do Cantinho da Artesã na Cova da Piedade. Continuamos com os kits de madeira. Hoje em concreto será uma caixa de bijuteria e penso que esta caixa vai ilustrar bem aquilo quando eu digo que sou apaixonada pelos kits. E porquê? Porque hoje, dedicando mais a uma pintura decorativa, muito simples, mas uma pintura decorativa, eu só a consigo fazer, e quando apresento este acabamento, eu só consigo fazer este acabamento como se encontra, tendo as partes todas em separado. Isto vai ilustrar, efetivamente, quando digo que o kit com partes separadas nos facilita o nosso acabamento interior, a nossa decoração interior, quer seja com pintura, quer seja forrada com papéis, quer seja forrada a tecido, quer, imaginemos, pirogravar, toda uma panóplia de técnicas que possamos querer fazer, quer seja pelo exterior ou pelo interior, facilita-nos o facto de termos as peças todas elas separadas. Neste caso concreto, eu usei pintura decorativa. Da parte de peças extras kit, usei apenas o aro, naturalmente a almofada e os pés. Tudo o resto vem incluído no kit. Penso que irão gostar. Apresentarei de seguida o passo a passo. Que nós vamos fazer é dar textura à peça e usando para isso o desperdício de guardanapo ou de papel de seda e vamos a machucar completamente. Machucamos completamente sem qualquer receio. Eu gosto da ligação seja cortada à mão, portanto, machuco bem o papel, isto antes de dar o primário, portanto, primeiro que tudo damos a textura. Usamos a cola Fox, uma cola que tem pouca umidade, podemos ser mais generosas. Fazer a preparação da madeira, isto é, dar o primário, que desta vez aconselho que seja o gesso acrílico. E gesso acrílico porquê? Porque, digamos, nós estamos a usar um kit e os kits, estes kits têm estas arestas, muitas vezes com os buraquinhos, portanto isto é uma madeira laminada e tem estes buraquinhos que o gesso acrílico ajuda, porque é muito mais consistente, ajuda a tapar todos estes buraquinhos e dá uma resistência maior à peça. No caso da textura, depois, como verão, depois no decorrer do passo a passo, vai-me também ajudar imenso a aplicação do gesso sobre o papel. Pronto, como vêem, apliquei o papel, deixando o papel com esta texturinha e volto a passar a cola por cima.
Pronto, vamos dar em todas estas plaquinhas que fazem parte das laterais, mas só da parte exterior. Reservamos a parte interior. Feitas as 4, deixamos secar completamente. Após isso, iremos então dar o gesso acrílico na peça toda, portanto, em todas as placas que constituem o kit. Já secaram todas as peças, portanto, já lhe dei o gesso acrílico, apliquei o gesso acrílico, com a lixa cortei o excesso também do papel e já lixei todas as partes. Lembro que nós vamos ter que colar as peças às superfícies, tem que estar bastante lisa, bastante macia e o mais lisinho possível. O gesso acrílico, como disse, ajuda-nos também a tornar a peça mais lisa, sem qualquer orifíciozinho próprio da madeira. Feito isto, vamos continuar com as laterais exteriores e vamos, a peça já está branquinha, já está coberta de branco, vou misturar um bocadinho do gel com a tinta bege areia. Vou fazer uma pequena patina nela toda, e isto para quê? Para dar um pouquinho de profundidade e ver o próprio relevo. Passo. Nesta fase poderíamos utilizar um bocadinho de diluição da tinta na água, mas eu prefiro usar o gel, recomendo o gel. Muito fácil. E agora simplesmente venho com o paninho e limpo. E vamos fazer nas 4. Portanto, aqui já começamos a perceber a textura. Tendo a peça seca, vamos criar então as máscaras, que utilizo para isso a nossa tradicional fita crepe, fita de papel. Não necessita de estar a medir, eu acho que temos que educar o nosso olhar e eu tento mais ou menos pôr a primeira no centro, o mais direitinho possível. A peça tem que estar bem seca para que depois, ao retirar a fita, não venha a tinta atrás. Portanto, eu procuro o meio. Desta vez vou usar os meus óculos, o meu grande auxiliar, e vou deixar pequenos espaços. Lembramos que fazemos isto apenas na parte exterior das nossas laterais. Vamos usar o bronze e o cobre. Utilizo um batedorzinho em esponja, retiro o excesso, usar a técnica de esponja seca, nesse caso pincel seco, e vou bater. Retiramos a máscara, tiramos a fita. Criamos a primeira sequência em bronze, damos continuidade a todas as outras 3 plaquinhas. Já dei aqui um pequeno adiantamento. No centro do bronze, da cor bronze, eu vou pôr novamente a fita, deixando novamente o mesmo espaço, mais ou menos o mesmo espaço.
finalmente. Uma esponja seca, nova. Terminando, retiramos de novo a fita e agora esta já não é necessária. De seguida, vamos brincar um pouco com o stencil. O stencil ajuda-nos a criar, deixamos secar um pouco a tinta, que já está, e agora vou usar o médio envelhecedor, o marrom café. É um produto à base de água e dá-nos já um aspecto envelhecido. Vou usar a ajuda de outro. Vamos pôr dentro da água, porque para já não vamos necessitar. E vamos agora usar o gel envelhecedor, que me vai ajudar a fazer o stencil e depois dar o envelhecido a toda a volta. Desta vez vou usar o pincel Pitois, o 423, neste caso é o 4, existem vários tamanhos, e vou usar, portanto, em movimento circular. Se desejar um efeito de cobertura, uso uma tinta castanha, mas eu queria manter alguma transparência e que se visse as riscas. Vamos usar este e vamos usar também a flor de lis. Este é o stencil de azulejo, mas aproveito e uso também aqui a flor de lis. Porque tem muito a ver com o antigo passado, a história. Procuro fazer nos cantos, igualmente em movimento circular. Embora estes pequenos detalhes já confira à peça um tom mais escurecido, ela mantém-se. Ainda não temos a ideia de uma peça envelhecida. Para isso vou, usando a mesma o gel envelhecedor, eu vou dar o envelhecimento, eu vou queimar as pontas. Usar esponja seca. Neste momento estamos a usar o pincel seco, a esponja seca. Aqui vamos dar uma sombra, um envelhecimento, tudo com a esponja seca. Vou experimentar aqui, até para tirar o excesso, e vamos começar por envelhecer nas pontinhas. E agora, para dar um aspecto mais envelhecido,
e assim também justificarmos o porquê da textura que demos, vamos salientar o alto relevo da textura e dar o desgaste. E agora sim temos uma peça verdadeiramente envelhecida. Posso reforçar novamente mais um bocadinho. E teremos a peça, a frente pomos vintage, as outras naturalmente não necessita de estar escrito. O que aconselho depois como acabamento, que depois será no fim, juntamente com tudo o resto, é goma laca. Goma laca porque estamos a utilizar as tintas metálicas, estamos a usar os ouros e depois de toda a peça montada iremos também usar a pasta metálica, dando uns leves toques da pasta metálica ouro. Daí depois o acabamento ser com goma laca e não verniz acrílico. Mas caso não tenha goma laca e queira usar o verniz acrílico, poderá fazê-lo, sobretudo em spray. Findo isto, passamos a trabalhar os interiores, portanto, todos os interiores e a tampa. Todas as outras partes que compõem, incluindo os interiores das laterais, vamos fazer, portanto já está coberta de branco, passamos a lixa naturalmente, vamos brincar um pouco com as cores e vamos usar 3 tons, poderá usar os tons que desejar, vamos usar 3 tons. Vou umedecer, porque usei gesso acrílico, que sei que tenho a minha peça bem umedecida, apesar de eu ir usar o gel, eu vou mesmo assim dar um pouco de umidade à peça, porque eu vou brincar com a tinta molhada, molhada sobre molhado, e eu quero que ela não seque tão rapidamente. Eu vou usar o gel, vou usar o tom mais escuro, eu vou brincar com pinceladas cruzadas, brinco com pinceladas cruzadas, venho a uma outra cor, poderia fazer inicialmente uma só cor, deixava secar, dava uma segunda cor, deixava secar e faria uma terceira cor. Aqui fazemos de seguida. Quero o gel para eu poder retificar onde eu quiser e vou usar vários tons para não criar uma cor muito sólida, um bocadinho monótona, dar alguma textura de cor, olharmos e dar mais luz, menos luz. E agora só matizar, fundir as cores usando este pincel, um pincel mop, um pincel. Podíamos também usar, por exemplo, uma esponja, neste caso a esponja de imitação da esponja natural da Marinha, criava-lhe uma outra textura e fundimos as cores. Naturalmente, cada trave, cada peça, ficará diferente, não conseguimos fazer espero que a câmera consiga captar o diferente, matizado de cor, a diferente
deixamos secar, portanto umas zonas ficam mais escuras, outras mais claras. Naturalmente, estando a usar o gel, demora um pouquinho mais a secar, mas como temos outras peças a trabalhar, deixamos-las secar. Deixamos-las secar naturalmente e aproveitamos, por exemplo, até a própria esponja que se usou para fazer o envelhecimento, poderemos cobrir os pés, porque fica muito agradável, os pés são limpinhos e fica muito bonito ver-se o próprio veio dos pés. E no fundo da caixa também, com o pincel, fazemos o mesmo, portanto aplicamos muito rapidamente o betume e deixamos secar. Na moldurazinha que vamos fazer todo, digamos, o detalhe decorativo, vamos pintá-la de bronze. Vamos pegar no bronze e vamos mesmo aqui a tampa e vamos aplicar com a ajuda do batedorzinho. Eu vou querer manter a cor queimada da madeira, já não tenho que a imitar, já é natural. E agora resta-nos deixar secar. Tudo devidamente seco, naturalmente. Lembramos que o kit é composto por duas peças iguais a estas, uma será o fundo e a outra será o tampo. No tampo vamos usar como peça decorativa este aro e na parte de baixo nós vamos usar para a tampa, portanto com mais esta trave. Na parte do fundo nós vamos, que é igual a esta, iremos usar este stencil na sua totalidade. Aqui vamos brincar um pouco só como segue. E vimos aqui, para não termos que estar a usar novamente o stencil na sua totalidade, vamos usar só uma parte e neste caso eu vou deixar esta parte mais escurinha e vou usar aqui este lado e vou usar a cor cobre. Iremos usar a cor cobre. Eu vou usar e vamos novamente usar o pincel seco, tirar todo o excesso e vou mas poderão usar o ouro, o bronze, o gel envelhecedor. Eu fiz o cobre para contrastar um pouco com o topo que vai ser bronze. É uma assistência de aplicação muito simples. Deixar secar. Vamos agora trocar de stencil. Vamos pôr esta parte como a parte superior e eu vou usar novamente aqui, mas desta vez vou usar o stencil na cor cobre.
e vou usar os 4 cantos, lembrando que a peça virá aqui no centro. Descarrego o pincel e aconselho, assim que utilizar o stencil, de o lavar de imediato. Feito isto, vamos novamente envelhecer a peça. Seca muito rapidamente porque estamos a utilizar muito pouca tinta e vamos envelhecê-la. Novamente usando o recurso à esponjinha seca, portanto em que a carrego e descarrego, e quando ela apenas estiver a sujar, venho escurecer, venho queimar as pontas. Portanto, esta peça será depois colada sobre esta base. Feito todo, envelhecido todas as partes, vimos também envelhecer as pontinhas. E a nível de pintura, vamos dar como concluída, portanto já fizemos o exterior, das laterais, estamos a fazer todo o interior. Iremos pintar cobertura normal, as lateraisinhas, portanto, as lateraisinhas, peço desculpa, não, as divisórias, e só, simplesmente com a cor cobre. E agora sim, vamos à parte mais detalhada da almofada que vamos criar e vamos aplicar neste aro. Para fazermos a almofada vamos precisar naturalmente do papel de arroz e vamos precisar de um tecido em branco, aconselho um algodão, e vamos necessitar igualmente de camadas de Dracalon, que eu já previamente recortei, retirado aqui da forma oval que temos, e cortamos igualmente um cartão mais grossinho para que ele possa servir de base. Feito isto, vamos aplicar a cola spray 303, uma cola completamente seca, mantém o papel de arroz como o comportamento de um tecido, e para poder impermeabilizar o papel de arroz, vamos utilizar o papel de arroz e, de certa forma, quando cortarmos o tecido, ele não desfiar, usamos a termolina leitosa. Feito isto, portanto, podemos de imediato, não precisamos de estar à espera de qualquer tempo de secagem, uma vez que isto é uma cola seca, cola no imediato, é instantânea, utilizando um pincel bem macio, aplicamos a termolina, e como ainda não se inventou uma termolina de colagem muito rápida, temos que aguardar a secagem. Seco. Entretanto, já com a ajuda da cola spray, já uni aqui simplesmente para ela não fugir, e vamos agora fazer a almofadinha. E agora eu vou usar, ela ainda será necessário cortar mais um pouquinho, será necessário cortar mais um pouquinho, e vamos dar uns golpes para ajudar a colagem, naturalmente a colagem, mas sobretudo
uma vez que é uma superfície curva. Eficaz, rápida, a nossa cola de silicone. Já dispensa a apresentação e vai nos ajudar não se preocupam tanto com a parte de trás, porque aqui vou esticar um pouquinho mais, vou ensaiar. Pressionar os segundos. Lavemos. Isto depois será para ser aplicada na peça. Portanto, como se vê, só aproveitar e aplicar a goma laca, verniz acrílico, verniz spray, apenas para dar um brilhozinho na imagem, porque ela já foi impermeabilizada com a termolina, só para dar um pouco de brilho, e pode ser dada tantas as de mãos quanto desejar. Pincel macio. Optei pela goma laca, pela rapidez de secagem. Feito isto, enquanto seca, podemos vir a aplicar um pouco ajudar com o desperdício. Da pasta metálica, esta é uma pasta à base de cera, do ouro, e vamos aplicar com o próprio dedo, com pincel seco, pele de cerda dura. Estamos a trabalhar com os metálicos, também vamos pôr um cordãozinho metálico. Se desejar, o acabamento está perfeito, mas de qualquer das formas podemos sempre terminar. E vamos aplicar o nosso silicone.
porque já bichi que tem que ter sempre um quê de brilho. Oferecemos aqui um strass este gel adesivo. A toda a volta, só 4 cantos. Isso fica ao gosto de cada um. Como vêem, depois a peça ficará assim no tampo. E agora, já com a peça montada, iremos mostrar como iniciar a colagem do kit. A peça montada ficará tal como vêem. Portanto, temos o tampo, temos já a parte que fizemos interna, tudo colada com o cola block, como já anteriormente indicado. Temos as 2 traves maiores que fazem sandwiches com a mais pequenina, com esta mais pequena. Portanto, estas vão colar assim. Eu aconselho a fazer primeiro as laterais e depois montar sobre a base. As partes das divisórias foram pintadas com cobertura em cobre e apenas dado a pasta metálica nas bordinhas. Esta peça poderá ser colada ou pode ficar assim, portanto que ela não cai com a peça montada. O interior. O fundo apenas dado o envelhecedor e com o próprio dedo passar um pouco do ouro para dar algum brilho. As cores podem ser, podia ser dado o bronze, optei pelo cobre e penso que não haverá qualquer dúvida. E aqui temos a nossa peça terminada. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.